Olá pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, teve alguns alunos que estão com dúvidas em algumas questões, então eu decidi fazer o vídeo aqui para esclarecer essas dúvidas. Aqui a questão 2 da atividade de vocês: determine a matriz resultante da subtração das seguintes matrizes. Então, está pedindo para a gente determinar uma subtração entre as seguintes matrizes. Essa é a primeira matriz que está subtraindo a segunda matriz, certo? Eu quero que vocês prestem bem atenção, viu, gente? Porque nós já estudamos aqui passo a passo sobre essas matrizes no início. Olha só, o primeiro elemento aqui, menos 1, com o primeiro elemento aqui, menos 3 sobre 2. O segundo elemento com o segundo elemento, o terceiro elemento com o terceiro elemento, e assim por diante. Esse elemento com esse elemento, o menos 3 com menos 5, 1 meio com 1 terço, e aí nós vamos fazer essa subtração. A gente sabe que aqui é o A11, A12, A13, A11, A12, A13, certo? Aqui o 21, 22, 23, 21, 22, 23. Por quê? Primeira linha, primeira coluna. Então aqui é o 11. Por que aqui é o 12? Porque está na primeira linha e está na segunda coluna. Por que aqui é a 13? Porque está na primeira linha e 13 colunas. Eu já expliquei isso para vocês. Então vamos aqui. O primeiro passo, menos 1 está aqui, que esse elemento com esse elemento, deixa eu colocar aqui, o menos 1 com menos 3 sobre 2. Então está aqui, menos 1 está aqui, está pedindo a subtração entre as duas matrizes, então eu tenho que colocar esse sinal, ele aqui, e outro sinal que é menos 3 sobre 2, está aqui, menos 3 sobre 2 entre parênteses, porque não pode ficar os dois sinais juntos, certo? Então tem que ficar entre parênteses. Então tá aqui, desci o menos 1, menos com menos dá mais, e eu desci o 3 sobre 2, tá aqui. Agora eu tenho aqui uma adição de fração. Eu já expliquei que para a gente somar a fração, os denominadores têm que ser iguais. Como aqui eu tenho menos 1 mais 3 sobre 2, o que acontece? Aqui, quando nós não temos uma fração completa, existe um subtendido. E 1 e 2 não são iguais. Então, eu tenho que transformar os denominadores iguais. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que no caso é o 2. Porque 1 não precisa, tem que ser a partir do 2. 2 só divide por quem? Por ele mesmo, que dá 1. Então, parou. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 é o próprio 2. Beleza? Então, no lugar do 1, agora eu substituo pelo 2. E no lugar do 2 eu também coloco 2, beleza? Acompanhe o mesmo sinal, sinal negativo e sinal positivo. O que a gente faz agora? Denominador com denominador a gente divide e depois do resultado a gente multiplica com o número de cima. Os de baixo eu divido e o resultado eu multiplico com o de cima. 2 que divide 1 dá 2 e 2 vezes 1, 2, está aqui. 2 que divide 2 dá 1 e 1 vezes 3 dá 3, está aqui. Agora, como os denominadores são iguais, agora eu posso somar os numeradores. Então, vamos aqui. Como é que a gente faz? Vamos fazer essa adição. Eu devo 2, porque está negativo. Se eu devo 2 e tenho 3, eu ainda fico com 1. 1 sobre quanto? Sobre 2. Porque os denominadores a gente não soma, a gente conserva. Então, fica 1 meio. Então, tá aqui, eu coloquei a matriz. O resultado da subtração de menos 1 e menos 3 meios deu 1 meio. Certo? Tá aí o primeiro resultado. Agora, o segundo resultado com o segundo resultado aqui. Segundo com segundo. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Coloquei o segundo pontinho. 2, a subtração das duas matrizes, menos 1. Então, 2, aqui é um pontinho, viu, gente? É 2 menos 1. Quanto é 2 menos 1, gente? 2 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, o segundo elemento aqui é 1. Tá aqui. Vamos agora para o outro. O 4 menos menos 2. Então, 4 menos menos 2, que é o terceiro elemento com o terceiro, que no caso é o 13 com 13. Então, viemos aqui. O 4 está aqui, o 4. Sinal de menos dentre as matrizes está aqui. E o menos 2 do elemento está aqui. Por não poder ficar os dois sinais juntos, a gente utiliza o parêntese. Então, 4 está aqui. Menos com menos nós sabemos que é mais. Está aqui mais. E aqui é 2, mais 2. Igual. Quanto é 4 mais 2? 6. Então, está aqui
o terceiro elemento 6, beleza? Então eu já coloquei essa parte de cima aqui, essa subtração entre esses elementos. Agora vocês vão fazer com o de baixo. Da mesma forma, o 0 menos o menos 1 meio, o menos 3 menos menos 5 e 1 meio menos 1 terço. Vocês vão fazer dessa forma. Agora vamos aqui também para a terceira questão, que também está aí na atividade de vocês. E alguns também sentiram dúvida nessa questão, então eu vou explicar. Considerando as matrizes, eu só coloquei a matriz A e B, mas ainda tem uma outra matriz C, mas vocês vão seguir o mesmo exemplo. Considerando as matrizes, aqui eu tenho a matriz A, 2, 3, 6, matriz B, 1, 2 e 4. E na alternativa A, está pedindo para a gente somar a matriz A mais a matriz B. Então, como é que vamos fazer? Eu coloquei a matriz A aqui, essa aqui é a matriz A, sinal de mais está aqui. E a matriz B, que é essa daqui, também coloquei aqui, igual pediu, A mais B, que está aqui os elementos de B. O que acontece? Esse aqui com esse aqui, o 3 com 2 e o 6 com 4. 1 mais, aliás, 1 não, 2 mais 1 dá quanto? Dá 3. 3 mais 2 dá 5. E 6 mais 4 dá 10, beleza? Porque pediu uma adição. Já no caso aqui da alternativa H, está pedindo A menos B. Aqui pediu A mais B. Aqui está pedindo A menos B. Então, que elemento de A? Já coloquei para vocês, 2, 3 e 6, está aqui. 2, 3 e 6. Menos, está aqui o menos entre as duas matrizes. Quem é os elementos de B? 1, 2 e 4, está aqui. 1, 2 e 4. Então, vamos descobrir a subtração dessas duas matrizes. 2 menos 1, que dá 1. 3 menos 2, que dá 1. E 6 menos 4, que dá 2. Agora, preste bem atenção. Porventura, se esse 4 fosse negativo, como é que ficaria? Ficar 6 menos e menos 4. Se 4 fosse negativo. Se fosse, vou colocar aqui. Como é que ficaria esse resultado aqui agora no lugar do 2? Ficaria 6, que tem esse 6 aqui, menos, esse menos aí, e o outro menos do 4, tem que ficar entre parênteses, porque não pode ficar junto, tá certo? E aí nós vamos ver qual é o resultado que vai ficar aqui. Primeiro, que menos com menos dá mais, então vai ficar 6 mais 4. E quanto é 6 mais 4? 10. Se aqui no lugar do 4 fosse negativo, em vez de ficar 2, ficaria 10, correto? Então tá aí, gente. Tá aí todas as dúvidas tiradas. E aqueles alunos aí que eu tô postando os vídeos aí e depois estão me mandando no PV, cadê o vídeo, cadê o vídeo? Então é bom vocês se inscreverem no canal, gente, porque aí, assim que eu postar o vídeo no YouTube, vocês já recebem a notificação e vocês já vão assistindo e fazendo as atividades de vocês para não estar perdendo tempo, beleza? E só lembrando que essas atividades são avaliativas, beleza? E até nosso próximo vídeo aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, que nas minhas aulas síncronas eu vou estar utilizando esses vídeos. Por quê? Porque imagina aí, como é que eu posso explicar uma adição ou uma subtração de umas matrizes dessa com tantas formas? Por aí vocês se tiram, certo? Então tá aí, até nosso próximo vídeo aula.